boa noite. E eu espero que essa noite seja realmente uma boa noite para todos os irmãos. E os irmãos aí em casa podem dizer um para o outro: boa noite meu filho, boa noite minha esposa, boa noite meus queridos. Que coisa boa é poder dizer boa noite e desejar um descanso maravilhoso. Mas, principalmente agora que estamos começando este culto, nós queremos pedir aos irmãos que compartilhem, por favor, o link do culto. Não esqueçam disso, celular na mão, já vão compartilhando esse link para que muitas outras pessoas possam assistir também. Nós queremos lembrar aos irmãos que já fizemos no culto da manhã a convocação para o culto da noite. E eu quero, meus irmãos, lembrar uma coisa aqui. Esse culto da manhã será, do dia 31, será presencial, porque nós temos assembleia. Mas nós não queremos, meus irmãos, apesar de muitos irmãos já terem sido contaminados e curados, do coronavírus, nós não queremos apressar as coisas nesses primeiros momentos, Nós vamos ter todos os cuidados necessários aqui para o culto de domingo de manhã, mas não teremos o culto da noite presencial, principalmente porque o pastor vai sair de férias no mês de fevereiro. Já é costume fazer isto, e vou deixar a responsabilidade eclesiástica com o pastor Isaac, que tem nos ajudado tremendamente, ok? E meus irmãos, vai ficar um pouco difícil, porque a gente não sabe como é que vai ser essa movimentação durante o mês de fevereiro, muito embora não haja perspectiva de carnaval, mas como nós vivemos numa sociedade desobediente, que não obedece às regras, nós podemos ter, meus irmãos, uma surpresa. Então vamos esperar um pouquinho mais, passar o mês de fevereiro, ver o que vai acontecer com essa vacinação, E aí sim nós tomamos uma decisão de fazer o culto presencial. Todos os irmãos concordam? Obrigado por terem concordado. Que Deus abençoe a todos. Que Deus derrame a bênção sobre todos os irmãos. Só o culto de domingo de manhã é que vai ser presencial. Os irmãos já vão ligando para a Aline, para ela marcar aí o nome dos irmãos. E outra coisa, nós vamos ter, já temos os bancos marcados e todo o cuidado para que os irmãos estejam bem. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos e vamos continuar o nosso culto, Equipe de culto. Amém, irmãos, muito boa noite. Que bom que podemos estar juntos nessa noite para celebrarmos ao Senhor, e temos como tema compromisso cristão na evangelização. Pensar no que é o nosso comprometimento, pastor, para a evangelização do mundo, nos remete a dois textos muito interessantes que estão em 1 Coríntios 9:16 e depois João 9:4. Vamos fazer a leitura do primeiro, que diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Agora lá em João 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui acerca de uma coisa importante. Pregar a palavra de Deus não é um status, não é um momento em que você vai brilhar, agora você vai ser a estrela da igreja, você é um super cristão, porque você está pregando o evangelho. Pelo contrário, ele fala aqui:
Pregar a palavra de Deus é um privilégio que ele tem. 1 Coríntios 4:2 fala que essa é a incumbência do despenseiro. O que ele procura? Ele procura pessoas que sejam fiéis. Deus procura aqueles que estão sendo fiéis na obra do Senhor. Então a fidelidade a Deus é o nosso compromisso como cristãos. Quando somos fiéis a Deus, quando nos comprometemos com a palavra do Senhor, aí sim nós entendemos que a nossa missão é pregar o evangelho de Deus a toda criatura que necessita dessa palavra. Essa música que cantaremos diz assim: Deus me chamou. Qual é a palavra que você tem falado para Deus quando você ouve essa voz? Você tem medo de falar: Senhor, eis-me aqui? Me envia para falar ao meu vizinho, me envia para falar aos meus parentes, me envia para falar no meu trabalho ou na minha faculdade? Se você ainda não tem essa resposta, ore ao Senhor, converse com Deus, fale seus anseios, seus medos, para que quando Deus te fizer essa pergunta, Deus te chama, você assim o fale: Senhor, eis-me aqui e me envie para pregar a sua palavra a toda criatura. Vamos louvar ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade, a tua vontade é o que mais quero. Cumpre-me o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre-me o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. É o nosso prazer, Pai, te adorar. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar,
Aleluias. Nosso prazer é servir ao Senhor, é adorar ao Senhor. Estar diante do Senhor é ter uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou esse mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Cantemos todos. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou esse mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Não importa a situação, Ele pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. Amém. Convido o pastor Francisco nesse momento para um momento de dedicação de bens e de vidas ao Senhor.
Os irmãos viram que eu retornei ali ao banco, justamente porque tinha esquecido o meu microfone. Esse é o cuidado que nós temos, né? Cada um tem o seu microfone. Não é isso, irmã Ana? Exatamente, pastor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, meus queridos irmãos, nunca podemos nos esquecer de falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas, como eu já disse na parte da manhã, nós temos uma identidade com Deus, com Jesus Cristo, seu Filho, e com o perfil dele, porque ele está em nós. E o Senhor Jesus ordenou que nós devemos contribuir, né, para o reino de Deus. E a palavra diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E o texto que nós temos aqui diz o seguinte: entre por suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor, doem-lhe graças, e bendiga o seu santo nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Meus irmãos, o que Deus determinou para o seu povo lá no passado é a mesma responsabilidade que nós temos hoje. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade é contribuir, entregar nossos dízimos, nossas ofertas especiais, principalmente agora, meus irmãos, que nós estamos numa responsabilidade de obra tão grande. Vamos entregar a nossa oferta também àqueles que não deram ainda sua oferta de amor e gratidão, e que nós possamos alegrar o coração de Deus com a nossa fidelidade, ok? Amém. Que assim seja. Vamos ao Senhor, porque Jesus Cristo a morte venceu. Jesus tem poder para salvar, porque Ele é o Salvador. Declaremos, não somente, no nosso louvor, mas a todo instante, vamos falar que Jesus Cristo é o Salvador.
poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, aleluia, Senhor. Amém, Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós glorificamos a Ti, porque Jesus Cristo a morte venceu, Pai. Porque Jesus Cristo tem poder para salvar, Pai. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, Pai. Nós Te louvamos, nós Te benzemos, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça, Pai. Ó Deus, pela vida que o Senhor nos concede, Pai, pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor sopra, ó Deus, em nossas narinas, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, pela nossa família, Te agradecer, Senhor, pela nossa igreja, Pai, Te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Pai. Por tudo nós somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos sustenta. Te agradecer, Pai, porque o Senhor provê, Deus, todas as nossas necessidades, Pai, e faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Queremos neste momento, Pai, colocar diante de Ti, Senhor, os pedidos, Pai, ó Deus, apresentar diante do Senhor, Pai, do Teu altar, Pai, os pedidos de oração, Pai, o clamor, ó Deus, ó Pai, as lágrimas, Senhor, que caem, ó Deus, dos nossos olhos, Pai, tudo aquilo, ó Deus, que precisamos, ó Deus, tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, nós recorremos a Ti, Senhor, e o Senhor é tudo, então somente, ó Deus, aquilo que precisamos, Pai. Mas nós Te pedimos, Deus, que o Senhor esteja contemplando, Pai, cada vida, Senhor, nas suas necessidades, Pai. Visita os nossos irmãos enfermos, Pai. Visita, ó Deus, os nossos irmãos que estão com seus corações abatidos, Pai. Ó Deus, sentindo falta da Tua casa, Pai. Sentindo falta, Deus, da comunhão com os irmãos, Pai. Aqueles corações que estão ansiosos, Pai, por conta, ó Deus, de tantas coisas, Deus, que passamos nessa vida, Pai. Colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor já ouviu a nossa oração, Pai. E conforme a Tua vontade, ó Deus, o Senhor trará a resposta, Deus, a cada um, Pai. Ó Deus, visita, Pai. Recebe também, Deus, a gratidão de todo, Deus, a gratidão do nosso coração, Pai. E que o nosso coração, ó Deus, seja um coração, Pai, que se encontra, ó Deus, sempre disponível, ó Deus, para Te servir. Um coração, ó Deus, disponível a dizer, eis-me aqui, Pai. Um coração, ó Deus, disponível, ó Deus, em Tuas mãos, Pai. Usa, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, para o louvor, glória do Teu nome, Senhor, e para que vidas, ó Deus, sejam salvas, Pai. Em nome de Jesus, nós choramos. Já Te agradecemos por tudo. Amém. À dispor do Senhor, a sua vida à disposição do Senhor. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci pra Te servir, sou escravo da minha vida dirigir. És oleiro e eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, segundo o Teu querer, Senhor.
faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faz em nós, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Nós ouviremos a palavra do Senhor nessa noite através do pastor Noé. Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom poder compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite. É uma alegria podermos estar aqui, você no seu lar, e estamos aqui juntos para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar o trabalho que foi feito ontem, ali com as nossas crianças, né? Eu vi a informação no nosso grupo, um trabalho evangelístico com as crianças, e foi uma bênção. Aliás, tem sido uma bênção, né? Porque não foi a primeira vez que aconteceu, várias vezes tem se repetido esse trabalho aqui em nossa comunidade. Parabéns às irmãs e todos os irmãos que estão envolvidos com essa obra de evangelização com as crianças. Aliás, o tema desta noite, irmãos, é compromisso com a evangelização, compromisso do cristão na evangelização. E eu quero, nesse momento, irmãos, aproveitar o texto que já foi lido pela nossa irmã Ana, para que nós possamos, assim, aproveitar esse texto, né, que foi proposto para meditarmos na palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você nesse momento, que você possa parar, se você está envolvido com alguma outra atividade, ou talvez vendo na televisão, né, esse horário do Faustão, dá uma paradinha, né, e vem ouvir a palavra de Deus junto comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus e estar orando nesse momento com você, tá? Eu quero ler então o texto que já foi lido anteriormente, de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, que diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E no verso 17, Paulo diz assim: se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Essa é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi chamado, os irmãos sabem, né? Deus o chamou para essa missão de evangelização entre os gentios. Paulo era um grande conhecedor, né? Um homem de boa cultura, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha passado pela experiência. E um dia Deus o chamou, né, naquela experiência que os irmãos conhecem muito bem, quando ele ia perseguir os cristãos, e então Deus parou ele no meio do caminho e falou: Saulo, por que você me persegue? Eu tenho para você, Saulo, uma missão muito especial, que é pregar o Evangelho a outras nações, a todas as nações. E os irmãos sabem muito bem que Paulo se tornou um grande missionário, né? Mesmo estando preso, mesmo estando em prisões, Paulo se tornou o grande missionário que nós temos registrado aqui, de várias cartas que ele escreveu da prisão, né, para os crentes de várias igrejas onde ele pastoreou.
Compromisso cristão na evangelização, meus irmãos. O que significa a palavra compromisso? A palavra compromisso, ela tem uma conotação de aliança, de acordo. Então, nós temos um compromisso, nós fizemos uma aliança, um pacto de evangelizar. E, aliás, Deus tem feito desde o início dos tempos, Deus tem feito pactos e alianças com os homens. Então vamos primeiro analisar a aliança de Deus com os homens, para depois nós podermos observar a nossa aliança, o nosso compromisso na evangelização dos povos. Nós percebemos ali que Deus fez uma aliança com Noé. O povo daquela época de Noé estava em pecado, não queria saber de Deus, estava em desobediência com Deus, estava praticando coisas que desagradavam a Deus. E então Deus fez uma aliança com Noé e falou: Noé, eu quero separar você e eu quero dar uma grande responsabilidade a você, Noé. O povo está rebelde, eu não suporto mais a desobediência desse povo, e então você vai construir a arca da salvação, uma grande arca, Noé, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados será salvo do dilúvio. Mas, meus irmãos, qual foi, a decepção de Deus? E Deus já sabia, porque Deus conhece todas as coisas, que apenas a família de Noé resolveu abraçar esse compromisso de se converter dos seus maus caminhos. E diz a palavra de Deus que todos pereceram no dilúvio. Deus fez também um pacto, uma aliança com Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, você será abençoado, Abraão. E assim Deus abençoou grandemente a Abraão e aquela nação. Deus fez um pacto também com outros líderes, por exemplo, com Moisés, Deus chamou Moisés, separou Moisés para ser o líder, levando aquele povo durante o deserto, durante muitos anos, conduzindo aquele povo até a terra prometida. Mas, meus irmãos, nós observamos que mesmo Deus fazendo aliança com o povo dele, com as pessoas têm quebrado essa aliança, têm desfeito essa aliança com Deus, têm desobedecido a palavra de Deus. E é isso que eu quero meditar com você nesta noite. A aliança de Deus com o homem inicia desde o jardim do Éden, quando ali Deus forma o primeiro casal e ali dá instruções e orientações ao primeiro casal, dizendo o seguinte: olha, se vocês me obedecerem, vocês terão tudo que está aí à sua disposição, os animais, as plantas, os frutos, e ali o casal estava feliz, eu creio, Adão, Eva estavam felizes, podiam ali curtir aquele jardim do Éden, que era lindo, pois Deus que preparou com todo cuidado, com todo carinho especial para aquele homem e para aquela mulher, e ali Adão e Eva poderiam namorar, poderiam passear, poderiam curtir a presença de Deus, aproveitar da presença de Deus. Mas os irmãos sabem, o que aconteceu. Eles desobedeceram e quebraram a aliança feita com Deus, estabelecida com Deus. Deus convida, irmãos, Deus nos convida para assumirmos um compromisso e mantermos o pacto com Ele, a aliança com Ele. Eu quero ler o texto de Isaías, o profeta, no capítulo 53, a partir do versículo 3, que Deus ali faz um convite ao homem. Ele diz assim: vós todos que tendes sede, vinde às águas, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Verso 6 ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. Verso 7, o profeta diz assim: deixe o homem mau os seus caminhos e os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus,
porque Ele é grande em perdoar. E no verso 8 ele complementa, conclui dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Deus estabelece, Deus faz o convite, meu querido, a você. Talvez eu esteja falando com você nesse momento, você que já esteve na igreja e hoje você está afastado. Talvez até essa pandemia, esse momento do Covid tenha desestimulado você a continuar na presença de Deus. Mas eu quero dizer a você que apesar de tudo isso que está acontecendo, e isso é provável que esteja acontecendo por causa da própria rebeldia e desobediência do homem, Deus olha para você nesse momento e está convidando, se você está afastado, para retornar para a presença do Senhor. Deus está olhando para você, meu irmão, que está aí no seu lar, no conforto do seu lar, e dizendo para você o seguinte: você tem um compromisso comigo, Deus falando com você, você tem um compromisso comigo de evangelizar as pessoas que ainda não têm uma experiência com Jesus. Jesus apresenta a aliança ali quando ele estava reunido com os discípulos na celebração da ceia antes da sua morte, e ele celebra a ceia com aqueles discípulos e diz assim no Mateus capítulo 26, verso 28, isto é o meu sangue. Jesus apresenta o suco de uva, isso é o meu sangue, esse é o meu corpo, esse é o sangue da nova aliança, ou pacto, derramados por muitos para o perdão dos pecados. Jesus estava dizendo ali aos seus discípulos que ele morreria, que ele se sacrificaria por amor à humanidade. Jesus morreu por amor a mim e a você, ele entregou sua vida por mim e por você. Nós temos um compromisso de avisar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Deus como único e suficiente Salvador. Nós temos esse compromisso de pregar a essas pessoas o grande amor de Deus. Então, irmãos, eu quero falar sobre essa aliança nessa noite, a aliança que nós temos com Deus. Deus já cumpriu a sua aliança, agora nós assumimos um dia o compromisso de segui-lo, de fazer a vontade de Deus, de evangelizar. E o que estamos fazendo? Será que estamos aproveitando a oportunidade de pregar do amor de Deus para as pessoas? Quando Deus chamou ali Paulo, o apóstolo Paulo, naquele caminho de Damasco, como a palavra de Deus nos diz, Deus falou assim para Paulo: Paulo, tu és para mim um vaso escolhido, e eu estou separando você, Paulo, e enviando você para pregar o evangelho aos gentios. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter esse compromisso, essa aliança com Deus, de pregar e anunciar o evangelho a outras pessoas. Pregue a palavra. Alguém atribui esta frase a Santo Agostinho, que disse certa vez assim: pregue a palavra, se necessário, fale. Ou seja, essa frase quer dizer que devemos pregar a palavra principalmente pelo nosso testemunho e pela nossa vida. E se houver necessidade, falemos, usemos nossos lábios e nossas palavras. Mas Deus espera que nós preguemos a palavra através da nossa vida. Nós estamos vivendo momentos difíceis, E esses momentos, Deus espera que nós aproveitemos as oportunidades para falar do amor dele a outras pessoas. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, está registrado ali em João capítulo 4, no versículo 24, Jesus diz assim para aquela mulher, a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, devemos adorar o Senhor Jesus Cristo, não apenas de palavra, mas de coração, em espírito e em verdade. Eu não sei se você conhece o Pacto das Igrejas Batistas, Poucos de nós conhecemos, infelizmente. Os mais novos principalmente, porque antigamente
Sempre quando acontecia o batismo com as pessoas, ou numa ocasião especial, às vezes na celebração da Ceia do Senhor, era lido nas igrejas o pacto das igrejas batistas. Você sabe o que é o pacto? Você conhece o pacto? Não? Ah, você conhece, né? Então, o pacto das igrejas batistas foi escrito por missionários que vieram, os primeiros missionários que vieram aqui no Brasil, e eles então, olhando a palavra de Deus, comparando com a palavra de Deus, então eles transcreveram esse pacto. Eu gostaria até de finalizar essa meditação nesta noite, lendo esse pacto, que eu acho muito interessante. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele atualizou esse pacto, né, com as palavras atuais, contemporâneas, para que nós possamos entender melhor esse pacto que foi escrito há muitos anos, né, com os batistas. Ele diz assim, o pacto: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânime, solene e alegremente, como corpo de Cristo, firmar perante essa congregação o seguinte pacto. Já inicia então esse pacto, né, irmãos? Dizendo que nós somos levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus como Salvador. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração, e através dessa fala do Espírito Santo, do toque do Espírito Santo, nós sentíamos o peso dos nossos pecados, sentíamos que não podemos continuar em falta contra Deus, separados de Deus, e aí a partir desse momento nós o recebemos como único e suficiente Salvador. E o pacto continua, escrito dizendo o seguinte: nós nos comprometemos a andar sempre unidos no amor cristão. Se a igreja andar unida no amor cristão, ela estará de uma forma muito verídica e clara, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a outras nações. Trabalhar para que a nossa igreja cresça no conhecimento da Bíblia, na santidade, na espiritualidade e no conforto mútuo. Contribuir generosamente para o sustento dos ministérios da igreja, incluindo a proclamação do Evangelho em todas as nações, contribuindo para a ação social também, né? Ajudando as pessoas carentes, as famílias carentes. Nós também nos comprometemos a manter nossa devoção particular, ou seja, nossa comunhão com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, ensinando aos nossos filhos, evitar e condenar todos os vícios, educar religiosamente os nossos filhos, orar e trabalhar para a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, ser honestos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nosso comportamento e dedicado nas nossas atividades e trabalhos seculares, evitar a maledicência, a difamação e a ira. Além disso, diz a palavra de Deus, nos comprometemos a cuidar uns dos outros. Esse é o amor cristão, irmãos, né? Está no nosso pacto, no pacto dos batistas. Lembrando-nos uns dos outros em nossas orações, ajudar mutuamente em tempos de enfermidades e necessidades. Então esse é o tempo, né? Enfermidades e necessidades. Nós estamos vendo aí muitas pessoas enfermas. É momento de estar junto com ele, ajudando, com essa pessoa, ajudando, orando por ele. Necessidades, né? Hoje há muitas pessoas desempregadas, sem poder desenvolver a sua atividade profissional, e por isso estão passando por necessidades, né? Esse é o compromisso nosso como cristão, como servo do Senhor Jesus Cristo. Cultivar relacionamentos sinceros, tratando uns aos outros com educação. O PGM, né, ele tem esse objetivo, né, relacionamentos, né, é através disso que ele funciona. Então, é a oportunidade que nós temos como cristãos de dizer: eu amo você, né, eu quero estar junto com você nesse momento de necessidade e de enfermidade. Estar prontos a perdoar as ofensas. Você está pronto a perdoar
as ofensas? Alguém que te ofendeu? Pois é, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todas as pessoas. Finalmente, quando nos mudamos para um lugar distante dessa igreja, e que nos impeça a participar aqui, nós ainda nos comprometemos em associar a outra igreja com os mesmos valores, para que possamos observar os princípios da palavra de Deus. E o pacto encerra da seguinte forma: que o Espírito Santo nos capacite, nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte, visando sempre e em tudo o anúncio do reino de Deus. Esse é o nosso compromisso em pregar o Evangelho, como cristão, como servo do Senhor Jesus Cristo. Você quer assumir esse compromisso? Você tem assumido esse compromisso na sua vida? Você está pronto a testemunhar, começando pelos seus familiares e pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de faculdade, de trabalho? Se está pronto, Deus há de dar capacidade a você, capacitar você, para que você continue pregando o Evangelho. Eu quero dizer a você, amigo, que você que está ouvindo essa mensagem, e você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, o nosso compromisso é esse, de anunciar a você o amor de Deus. Nós vivemos em tempos difíceis. De vez em quando eu ouço: fulano, parente, amigo meu, está internado. Agora mesmo, um parente nosso, tomei conhecimento de que ele está internado aqui no hospital da Polícia Militar, está entubado. Então, a todo instante nós recebemos notícias tristes assim, preocupantes. Esse é o momento então de entregarmos nossa vida ao Senhor. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, da salvação de sua alma, confesse Jesus como seu único Salvador, entregue sua vida a Ele, não deixe passar a oportunidade. Você está vendo o que está acontecendo nesse mundo, nesse momento? É momento de entregarmos nossa vida ao Senhor. O Senhor, Deus, está permitindo isso porque Ele não está feliz com a nação, Ele não está feliz com as atitudes dos homens rebeldes, voltando as costas para Deus. Então volte o seu pensamento para Deus e o busque nesta noite, e que Deus possa abençoá-lo. Eu vou encerrar o culto nesta noite e estarei orando por você nesse momento, estarei intercedendo pela sua vida. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez uma aliança conosco, e o Senhor tem cumprido a sua aliança, meu Deus, apesar das nossas imperfeições, apesar, Senhor, da nossa desobediência, Senhor. Obrigado porque o Senhor verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu, entregou sua vida por nós. E agora, Senhor, nós fomos salvos, e somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, porque aceitamos o Senhor como Salvador. Eu quero aproveitar, Senhor, nesse momento, interceder pelo amigo que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Se alguém aqui que ouvindo a tua mensagem não entregou a vida a ti, Senhor, que nesta noite, ó Deus, seja a grande oportunidade de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Amém.